Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a hipófise e quais são os achados de imagem que a gente vê no pan-hipopituitarismo. E sobre aquela frase clássica que a gente vê em laudos de ressonância magnética de crânio: cela vazia. Você concorda com isso? Fica comigo nesse vídeo, vamos discutir um pouco sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre a neuroendocrinologia e avaliação do pan-hipopituitarismo. Eu queria começar com essa tabelinha que mostra as principais causas, as principais indicações de solicitação do exame de hipófise. Quando a gente está lá na ponta, a gente sabe muito que a gente faz hipófise por hiperprolactinemia, mas na verdade a gente também pode fazer hipófise por deficiência hormonal, como a gente vê nesses casos aqui, e a gente vai buscar sempre o que tem naquela célula, ou na verdade o que não tem. Se a gente tem algum defeito de ACE, se a gente tem algum defeito de adenohipófise. O que não pode faltar é um protocolo básico que vai incluir cortes finos da célula túrcica, tanto em T1 quanto em T2, e um estudo dinâmico da glândula. Por que a gente tem que fazer um estudo dinâmico? Porque o dinâmico mostra a entrada pausada do contraste, e se a gente tiver alguma alteração hormonal principalmente nos casos de hipersecreção, mas se tiver algum tumor microadenoma ali naquela região que faça uma variação hormonal, a gente precisa detectar com essa entrada do contraste aos poucos, como a gente vai ver agora. Então, o protocolo básico vai consistir de cortes em T1 com 3 milímetros, e são cortes bem fininhos, antes e após o contraste, e a sequência dinâmica, onde a gente faz normalmente 3 a 4, normalmente são 4 cortes da hipófise, com uma resolução espacial ruim, às vezes a qualidade de imagem não é tão boa, mas com resolução temporal, que a gente chama muito bom, então muito rápido, e a gente adquire com 30, 60, 90 e 120 segundos da entrada do contraste. Então você vai vendo a hipófise ser preenchida com aquela característica clássica pelo contraste e identificar pequenas lesões hipocaptantes nessa fase mais inicial de entrada do contraste, que a gente sugere que é realmente o microadenoma. E normalmente a gente faz também um T2, pelo menos no plano coronal sagital, muitas vezes nos dois planos, dependendo da indicação. Então, o que é a hipófise na ressonância, né? Ela é essa estrutura ovalada, maior, a adenihipófise é maior, tem a haste, vai ter uma relação aqui com o quiasma óptico, vai ter a relação com o seio cavernoso, vai ter a relação com o seio esfenoidal. E a gente está vendo isso aqui na sequência T2. Então, eu estou vendo a hipófise, a haste aqui vai estar fininha, o quiasma, a carótida, o flovoide da carótida, o seio cavernoso e o seio esfenoidal cheio de ar, por isso que ele fica preto aqui embaixo. No plano sagital é a mesma relação. A gente está vendo a adenihipófise e a neurohipófise aqui posterior, a haste hipofisária e aqui o clivus. E o assoalho da célula, que é feito nessa região. Então, a gente está vendo o assoalho da célula, que é um assoalho bem aerado, por conta de uma variação anatômica do seio esfenoidal, normal, nada de alteração significativa. A haste hipofisária, que a gente vê a adeno, e a neurohipófise, que elas vão ficar com padrão de intensidade de sinal igual, porque esse aqui é um T1 pós-contraste, mas a gente sabe que a neurohipófise tem uma característica específica no T1 que a gente vai falar já já. E essa aqui é uma sequência dinâmica. Essa aqui é uma sequência dinâmica onde mostra a entrada do contraste, então a gente vê 30, 60, 90 e 120 segundos. Eu vou passar de novo, sem contraste, contraste entrando, mais contraste, mais contraste. Então, nessas últimas, a gente consegue ver que o contraste está impregnando de forma mais significativa a lesão e tem uma área aqui hipocaptante central. Isso é muito importante para os tumores pequenos, menores que 1 centímetro, que a gente chama de microadenoma, e menos importante para esses tumores maiores que a gente consegue definir bem nas sequências de 3 milímetros pós-contraste. Uma pergunta muito frequente, criança que vem fazer por deficiência de GH, qual tem que ser o tamanho da hipófise? E a gente tem que dar essa medida no laudo, o que é o certo, o que é errado, é difícil. Esse estudo aqui é antigo, mas é um dos que a gente ainda usa de referência, mostrando qual tem que ser a altura da hipófise. No plano, normalmente eu meço aqui pelo plano sagital, essa alturinha aqui, e o que a gente tem que ver nesse plano sagital. Então, a altura até 6 milímetros até 12 anos, então 12 anos ele começa a puberdade, isso tem que crescer. O menino, a menina cresce primeiro, né, o feminino, depois o masculino, e na gravidez ela também vai crescer, principalmente no terceiro trimestre e no pós-parto. E aí a gente tem algumas das complicações da gravidez, como a apoplexia, por conta de um crescimento tão importante da hipófise que pode levar a
a uma necrose central e aí sim falência com panhipopituitarismo, que é uma das causas também, principalmente no puerpério, como a gente já sabe. Lembrar sempre que a neurohipófise armazena e secreta, então ela vai ter esse hipersinal no T1 sempre. Sempre. Então não adianta achar que eu vi o T1, vi uma lesão captando contraste. Não, normalmente o microadenoma ele é hipocaptante, não hipercaptante. O que você está vendo hiperintenso no T1 é a neurohipófise e ela é desse jeito, ela tem que ser. Se ela não tiver o hipersinal no T1, o hormônio não está sendo armazenado de forma adequada e o paciente pode ser um candidato a diabetes insípidos. Então a gente tem que ter esse hipersinal no T1. Lembrar da espessura da haste, a haste é bem fininha na criança e o que a gente tem que ficar importante, então, é medir essa altura no plano sagital, lembrando de até 6 milímetros com 12 anos, mas o que a gente vê às vezes são hipófises bem mais finas, né, de 3, 4 milímetros, com um pouquinho de insinuação da cisterna para dentro da célula túrcica. Existem casos raros, muito raros, de aplasia de adenopófise, são casos da literatura. Na verdade, a gente vê aqui uma haste incipiente, um pouquinho aqui de neurohipófise, ela tem um hipersinal no T1, e a gente não vê a adenopófise, mas isso é extremamente raro. O mais comum são as hipoplasias hipofisais ou as interrupções de haste. Então, a gente tem que pensar na criança, principalmente, em anormalidades congênitas, lembrar sempre da hipoplasia neurosepto-óptica, da displasia septo-óptica, onde vão ter outras alterações de linha média associada, como a gente vai ver um caso lá na frente. E usualmente eles vão cursar com redução do GH, que é o que mais aparece para a criança, né? A criança que não cresce. E aí, pode ter também alguma alteração de prolactina associada, lembrar que a prolactina sobe ou porque ela está sendo hipersecretada no hiperprolactinoma, ou porque ela tem uma falta de inibição por irregularidade da haste, então pode ter uma prolactina aumentada. E a gente tem que pensar em algumas complicações que também podem cursar com diminuição do GH, que é o parto pélvico e alguns traumas. Lembrar que a haste da criança é muito fina, então traumas rotacionais, traumas de grande impacto no crânio em criança pode levar também a uma laceração da haste com uma alteração de GH secundária. E a displasia septo-óptica, a gente vai ver afilamento dos nervos ópticos, isso é importante. A haste não vai ser identificada, a neurohipófise é ectópica e algumas outras malformações cerebrais vão estar associadas, principalmente a hipoplasia do corpo caloso e alterações do septo pelúcido, que são as estruturas da linha média principais relacionadas ali naquela situação. Então, aqui a gente vê um caso de haste não identificada. Repara que eu não vejo a haste no T1, eu não vejo a haste no T1, nem no coronal também não, mas eu tô vendo um foquinho de hipersinal aqui nessa região, que no pós-contraste está um pouco mais exuberante, mas a gente já vê o hipersinal aqui que ficou preso aqui, não saiu, né, daquele eixo hipotálamo hipofisário, ele não migrou, que é a neurohipófise. Então a neurohipófise ela precisa da haste para migrar lá da sua junção do hipotálamo até a região posterior aqui da célula túrcica. Então, se você não tem haste, a neurohipófise fica ectópica. Então, isso é um outro achado secundário. Você pode achar que não está vendo a haste porque é muito fina, porque é criança, mas se a gente vê a neurohipófise lá em cima, a gente tem certeza que não tem haste. Você pode dar no seu laudo e você pode acreditar que realmente não está vendo, falar hipoplasia da haste hipofisária associada à neurohipófise ectópica. Aqui são outros exemplos, aqui a gente está vendo como ela deveria ser com a haste, então ela migra por aqui e se localiza posteriormente, aqui a gente não está vendo, ela ficou lá em cima, e aqui outros exemplos de neurohipófise ectópica e haste não identificada, a gente coloca dessa forma no laudo. Então aqui uma alteração de displasia septo-óptica, a gente já vê no plano axial T2 uma alteração de septo pelúcido, uma irregularidade do contorno ventricular sugerindo uma displasia do corpo caloso associada. E aí aqui no plano coronal a gente também vê que não tem o septo pelúcido e o nervo óptico extremamente afilado, tanto no T2 quanto no T1, a gente não vê haste hipofisária, então assim, confirma outros defeitos de linha média e isso vai também envolver tanto a haste hipofisária quanto a neurohipófise. Chegamos agora num tema que para mim é bem controverso, a célula vazia. Então a gente sabe que ela é idiopática em até 30% dos exames. Quem está acostumado a ver ressonância de crânio sabe que é muito comum a gente ver
uma insinuação do líquor para o interior da célula túrcica. E é desse jeito que eu gosto de descrever. Insinuação da cisterna supracelular para o interior da célula túrcica. Normalmente está relacionado a um defeito de diafragma celular, e a gente consideraria total se mais de 50% da célula fosse preenchida e a hipófise estivesse bem fininha, lá com 2 milímetros de altura. Pode até ter casos de remodelamento e de expansão do assoalho celular. Às vezes a célula vazia ela é muito expressiva. Você vê a haste muito esticada, a hipófise muito vazia, aquele aumento de líquor ali na região. Esses casos eu acho que vale muito a pena a gente descrever, mas eu não gosto de usar o termo célula vazia. Por quê? O paciente não veio ver célula vazia. O paciente veio ver cefaleia, o paciente veio ver trauma, o paciente veio ver... não tem nenhuma questão hormonal relacionada àquilo ali. Não necessariamente o que a gente está vendo na imagem tem repercussão clínica. E a partir do momento que você dá um diagnóstico de vazio, parece que ele tem algum problema relacionado a déficit hormonal que talvez ele não tenha. Ou que mesmo que tenha, ainda não foi detectado, ainda não é um problema que incomode, que leve algum problema a ele. Então, se a gente partir da célula vazia, será que vale partir toda uma investigação endocrinológica com um paciente assintomático? Isso é um questionamento que eu deixo para vocês. Vamos responder aqui nos comentários. Vale a pena a gente vir um achado e procurar algum problema que o paciente não tem, não se queixa? Se existe algum déficit hormonal que para ele não tem problema? Então, eu acho que o vazio cria uma sensação de doença que pode não ser real. Então, o ideal é deixar descritivo. Você pode falar que é bem importante, que afina, que determina um afilamento importante da hipófise, que determina o remodelamento, mas evitar o termo vazio. Algumas alterações, então, são comuns, como o aumento da prolactina e a redução do GH, e aí sim, se tiver relacionado à hipertensão intracraniana idiopática, aí a gente tem que procurar outros achados. Na verdade, quando a gente acha uma célula vazia, a gente tem que pensar numa doença que pode estar associada a isso, e não necessariamente em colocar no laudo que é célula vazia e sugerir, né, que talvez exista um problema endocrinológico associado que pode não ser real muitas vezes. Até o próprio artigo usa que a gente tem que reservar esse termo para quando a gente não vê a glândula. Isso aí são manifestações muito, muito, muito tardias. Em geral, a gente consegue ver ela fininha, né? Então, ele fala que para botar a célula vazia parcial ou compressão. Eu gosto mais do termo compressão, porque eu acho que o vazia, mesmo que parcial, dá a sensação de que está faltando alguma coisa ali, quando na verdade não está faltando. Ela está comprimida. Então, esse é o aspecto da síndrome de célula vazia. Então, você vê a célula túrcica aqui, a adenohipófise extremamente comprimida. Isso aqui vai ser tudo ocupado por líquor. E a hipófise aqui restrita ao assoalho da célula. E esse é o aspecto que a gente tem por imagem. Isso é uma sequência T1 pós-contraste. Então, o sexfenoidal aqui, o espessamento aqui mucoso captando, o assoalho da célula, a haste hipofisária, uma intensa insinuação licórica. E aqui a gente tem menos de 2 milímetros, uma célula vazia. Seria completa, né, total, mas na verdade a gente pode botar uma importante insinuação da cisterna supracelular para o interior da célula túrcica com um afilamento significativo do parênquima adeno-hipofisário e estiramento da haste. Esse próprio estiramento já pode dar uma alteração de prolactina também. O aspecto clássico no T1, uma haste bem fininha, muito líquor, o aspecto clássico no T2, uma haste fininha, a hipófise aqui toda rechaçada junto ao assoalho celular e líquor ocupando aquele espaço. E algumas variações de célula vazia, mostrando aqui uma hipófise bem gordinha como a gente quer. Ela já começa a ficar mais aplanada, já começa a inverter a concavidade, né, de convexo para côncavo, e aí a gente vai vendo cada vez mais côncavo até ficar aquele formato bem de meia-lua fininho. Então, você poderia também, esse artigo da JNR sugere uma classificação baseado no quanto existe de insinuação. Acaba que a gente não usa muito isso na prática clínica. E a grande importância da gente ver um sinal de célula vazia no exame de imagem que não está sendo feito para isso é buscar sintomas associados à possibilidade da hipertensão intracraniana idiopática, do que a gente chama também de pseudotumor cerebral.
Então, o que a gente tem que procurar, alguns outros achados, como o afilamento dos seios durais, principalmente do seio transverso, como a proeminência da bainha licórica, como uma inversão do disco papilar, e aí aqui a gente também vê no STIR do plano coronal, olhando as órbitas, esse alargamento da bainha licórica que determina toda essa hipertensão intracraniana. Então, por que a gente tem uma célula vazia na hipertensão intracraniana? Aquele líquor está querendo sair por onde ele pode. Então, ele sai pelo diafragma macelar e afunda dentro da hipófise. Ele sai pela bainha do nervo óptico e alarga aquela bainha, né? Então, ele comprime as estruturas venosas, que são estruturas mais complacentes, feitas dos seios venosos, que são feitos de dura. Ele joga a papila lá para frente, porque ele vai com mais pressão em direção ali na bainha do nervo óptico e empurra a papila para dentro do globo ocular. Então, a gente tem essa sensação de que o líquor está tentando fugir por onde ele pode, e uma das alterações vai ser essa insinuação através do diafragma macelar. A gente tem que pensar também que o panhipopituitarismo pode estar relacionado a compressões tumorais na haste. Então, os macroadenomas estão associados a isso. A gente sempre, com macroadenoma, tem que olhar a invasão do seio cavernoso, a compressão da haste, a compressão do quiasma, como a gente vê aqui no T1 e como a gente vê aqui no T2. Esse aqui tinha muito sangramento, por isso que ele está com esse marcado hipossinal na sequência T2 estrela. Muitas vezes ele é grande demais, sangra. E quando sangra, a gente também tem que ficar atento se não foi um caso de apoplexia. Um outro problema do macroadenoma é levar o sangramento da apoplexia dentro dele, ou seja, ele cresceu, o suprimento sanguíneo não foi mais suficiente e ele sangrou, ou a apoplexia mais clássica que a gente vê no puerpério. A puérpera tem um crescimento hipofisário esperado, mas às vezes cresce demais, o suprimento sanguíneo não é suficiente e ela faz uma isquemia central que é substituída por hemorragia. Então, a hemorragia a gente vai ver como hipersinal no T1, como a gente vê aqui. A hemorragia mais tardia a gente vai ver como hipossinal no T2. E esse aqui é o aspecto anatomopatológico, mostrando muito sangue dentro ali da região da célula túrcica, que seria no interior da hipófise. Isso faz com que as células morram subitamente, que você tenha um quadro de panhipopituitarismo. Isso é uma variação, tardiamente vai cursar com uma síndrome de célula vazia secundária, então no momento da apoplexia no T1 você tem o hipersinal mostrando sangue, o hipersinal no T2 mostrando sangue, o evento expansivo, insinuando-se aqui aos seios cavernosos, comprimindo, deslocando o quiasma superiormente. No T1 aqui a gente vê a mesma alteração, e o pós-apoplexia ele já começa a murchar e a gente vai começar a ver isso aqui ser substituído por líquor. Na verdade, idealmente é que o paciente venha com essa história de já ter tido uma apoplexia para a gente entender que aquilo ali é um processo que está em recuperação e não alguma coisa nova que aconteceu, por exemplo, como um sangramento talvez de um adenoma que tivesse aqui nessa célula túrcica. E continuando a falar nos problemas que podem envolver a haste hipofisária e determinar essa alteração do nível hormonal, a gente tem que lembrar dos tumores que estão ali naquela região. Um dos principais, principalmente na faixa etária mais jovem, o segundo pico lá tardiamente dos 60 anos, o craniofaringioma, que são lesões que cometem o hipotálamo, lesões com aspecto cístico, normalmente elas têm o hipersinal já no T1 pré-contraste, e aqui a gente vê uma massa mais sólida com realce pelo contraste, que interfere diretamente nesse eixo hipotálamo hipofisário e que podem levar, sim, a alterações hormonais com panhipopituitarismo. Outra causa, não tão comum, mas que a gente deve pensar, principalmente em paciente jovem, a metástase do germinoma, tumor de testículo, que pode acometer aqui na placa quadrigeminal, e aqui, concomitantemente, na região da hipófise. Então, a gente tem que olhar sempre a hipófise, se vir alguma lesão suspeita, tem que procurar também na placa quadrigeminal. Então, essa associação é bastante comum. Aqui vai dar hidrocefalia, aqui vai dar disfunção endócrina, esse paciente tem que ser avaliado. Continuando essa análise do pan-hipo, agora relacionada às alterações não só do parênquima hipofisário, mas às alterações que comprimem a haste hipofisária e podem levar a essa deficiência de hormônio. Então, a gente tem que pensar nas lesões que acometem esse eixo. O craniofaringioma é um dos principais, principalmente na faixa etária mais jovem, o segundo pico em torno dos 60 anos. São lesões do eixo hipotálamo hipofisário e a gente vê essas alterações de aspecto cístico, elas têm esse hipersinal no T1 pré-contraste, uma área nodular mais sólida, captante de contraste também heterogênea, aqui envolvendo exatamente a haste hipofisária, então comum paciente jovem que venha com déficit hormonal significativo. Outra causa em paciente jovem que a gente tem que pensar é o germinoma.
ainda mais em meninos que tiveram tumor de testículo. Então, a gente vê lesão concomitante de placa quadrigeminal e junto aqui ao eixo hipotálamo hipofisário. A gente tem até que pensar como germinoma, às vezes nem teve o diagnóstico ainda, a gente dá o diagnóstico pela alteração cerebral. Então, aqui levando a um desbalanço hormonal e, se presente nessa localização, levando a uma compressão aqui do aqueduto cerebral com hidrocefalia associada. E também não esquecer do meningioma. A gente falou do adenoma, do macroadenoma, do meningioma, que é um dos principais diagnósticos diferenciais da lesão ali. Muitas vezes a gente vai ficar em dúvida se a lesão vem da hipófise ou vem da dura. Existem algumas formas de a gente tentar diferenciar. Aqui no próprio T1 a gente já vê que parece existir um plano de clivagem aqui, uma intensidade de sinal diferente, né? E você vê que o realce aqui é mais ávido da hipófise do que do meningioma. Então, a gente pode tentar diferenciar, muitas vezes é difícil, a gente tem que olhar como é o comportamento dele aqui de infiltração da dura, como é a relação dele com a carótida, e tem um vídeo aqui no canal falando sobre meningioma, você pode também tirar algumas dúvidas lá. E no plano sagital aqui a gente observa essa extensão aqui com a cauda dural. Então, é outra lesão que a gente tem que ficar atento sobre qual a relação dele com a hipofisária, se isso está relacionado, está associado a panhipopituitarismo. Então, aquelas fotos são baseadas num artigo que mostra quais as principais associações de lesões que podem estar relacionadas ali a uma disfunção de haste tumoral, a uma disfunção hormonal relacionada à compressão de haste tumoral. Então, mas especificamente lembrar muito do germinoma, do craniofaringioma e dos adenomas. Lembrar sempre as metástases estão presentes, e aqui a gente vê que pulmão e mama que podem dar qualquer coisa, inclusive metástase para haste hipofisária ou metástase para meninge ali adjacente, também levando a uma disfunção hipofisária por conta de compressão local. Outras causas a gente não vai abordar aqui, causas mais inflamatórias, mas pensar também muito na neurosarcoidose e na hipofisite linfocítica, que são causas inflamatórias que precisem de outro tipo de tratamento, mas que na verdade podem aparecer clinicamente e inicialmente como uma disfunção hormonal num quadro de panhipopituitarismo. E eu queria agradecer a você por ficar comigo nesse vídeo e queria que você deixasse aqui nos comentários. Você já teve um caso de panhipo? Qual foi o diagnóstico que saiu? Foram desses tumores mais comuns? Foi uma alteração de haste, que são mais raras? Essas doenças inflamatórias que a gente não conversou? Me conta como é que tem sido a sua experiência clínica com relação aos pacientes e aos exames de hipófise. E me encontra também lá no Instagram, @neuroradiempauta. Lá a gente vai discutir uns casinhos bem legais de hipófise. Muito obrigada e até a próxima.